Olá, que bom ter você aqui no podcast IS. Aqui você vai encontrar discussões sobre séries, filmes, RPG e literatura. O episódio de hoje, pessoal, é sobre 2 filmes que eu realmente gostei muito. Um deles eu dei muita risada quando eu assisti pela primeira vez. Na segunda vez também amei assistir. Gosto muito mesmo do filme. O segundo filme, que é o Conclave, né? O primeiro Dois Papas, o segundo Conclave. Eu vi somente uma vez e gostei muito também. E aí, Wellington? E aí, pessoal, e aí, Cris, aqui por mais um episódio. A gente estava no meio da conversa e esqueceu de iniciar a gravação. Por isso que a gente começou do nada. Mas acho que, primeiro de tudo, é engraçado a gente falar desses 2 filmes nessa época, né? Tava planejado há meses a gente falar sobre eles. E daí, do nada, aconteceu, a gente atrasou a agenda e aconteceu algo que mudou a história, que encaixa perfeitamente com a temática dos 2 filmes. Maluco isso, né? Maluco, completamente que maluco. É o falecimento, então, do Papa Francisco, do Jorge Bergoglio. É um acontecimento aí para as pessoas católicas, cristãs, talvez não todos os cristãos, mas os católicos com certeza, que marca aí muito da cristandade. É uma coisa assim que a gente fica pensando esse papel no mundo mesmo da religião cristã, porque eu acho que fala um pouco sobre isso, né? Mas vamos lá. O filme Conclave aí foi indicado e vencedor do Oscar, né? Eu acho que é importante trazer, evocar o filme. Então, na película. Na película. Então, com a morte do Papa, o cardeal Lawrence, ele vai reunir, então, com um grupo de sacerdotes, os cardeais, para fazer o sucessor do Papa. Bom, ele vai estar cercado ali por líderes, obviamente, do mundo todo, porque os cardeais são líderes, né? Tem todo um rito aí na igreja, e uma hierarquia pesada. Eu não vou entrar muito em detalhe agora, mas lembra muito a questão medieval mesmo, da escolha de cavaleiros, escolha dos lordes e tal, com toda uma hierarquia que tem a ver com isso. Sim, o Papa não é nada mais do que um rei, certo? Mas ok. Então o cardeal Lawrence ele vai se reunir com os cardeais para escolher o novo Papa. E aí vai começar a aparecer uma questão de segredos, de exclusão, de por que tal pessoa vai indicada e outra não. E mais que uma sinopse, eu acho que a gente tem procurado fugir das sinopses frias, digamos assim. Eu penso que é um filme que está falando de algo muito atual, não é? Que é o próprio papel que tem o Papa no mundo hoje, certo? Então, isso é muito sério, é uma coisa muito séria pra gente. E do filme Dois Papas, Wellington, o que você tem para falar? Eu acho que mais ainda do que o Conclave, o filme Dois Papas, fazendo um resumo bem interessante, fugindo de sinopse, ele conta bastante a conversa entre o então cardeal, o Joseph Baglioni, não é? Acho que é assim. Jorge Bergoglio. Confundido totalmente. E a minha confusão veio de uma outra coisa que eu vou comentar mais pra frente. E junto do Papa Bento XVI, numa tentativa de pedido de aposentadoria do cardeal e a recusa do Papa, que estava, acho que às vésperas de renunciar do seu cargo de papado, né? Eu acho que ele é um filme que ele se encaixa muito, tem um encaixe na história, ele é bem ficcional em algumas questões, mas ele é muito importante sobre esse momento de transição, de troca de líder dentro da igreja, o que ele representou, e muito biográfico do próprio futuro Papa Francisco, né? Uhum. Mas, antes da gente falar das obras, a gente vai falar um pouco das nossas redes sociais. O nosso site, impériosagrados.com.br, que também é o nosso blog no Substack, uma plataforma aí para você que curte bastante literatura,
divulgar também o seu trabalho enquanto escritor, no impériosagrados.com.br. Nós temos diversas novidades todos os dias de textos, temos os nossos cursos, também temos informações sobre o nosso catálogo de livros que está no estantes.lojavirtualpro.com. O que mais nós temos aí, Wellington? Você também pode acompanhar a versão completa do podcast S aqui no Substack. Isso colabora a gente com o nosso trabalho para manter o podcast vivo, para ajudar ele no seu futuro nos processos de produção. Você pode acompanhar também as lives que são postadas ali, tem novidades, todo o material que você não tem acesso em outras mídias dos nossos cursos, dos podcasts, daquilo que a gente está fazendo semanalmente. Nossa newsletter também está ali no Substack para vocês acompanharem diariamente o trabalho e o processo da IES. Wellington, eu vou começar pelos dois papas, que eu tô curioso para saber, porque, para quem não sabe, não tá ligado, o Wellington joga com um sumo sacerdote no sistema de jogo de RPG, de Roleplay Game, Impérios Sagrados, aqui da IES, tá? E eu quero saber, assim, da visão do Wellington, vendo o filme, a sua série distinta, e do Nefesh, que é do Nefesh, né, enquanto sumo sacerdote. Um homem santo, você quer dizer. Primeiro que... Eu acho que eu já cheguei a comentar em programas anteriores, como eu me interesso bastante por história, e eu tive uma criação católica. Eu atualmente sou ateu, mas ainda tenho eu tenho as minhas questões com a igreja, muito diferente do que muitos ateus são de abominar a religião e tudo. Eu acho isso bobagem. Acho que cada um acredita naquilo que faz melhor para a pessoa, né? Naquilo que ela de fato acredita, né? E ver principalmente aquela conversa inicial, quando eles estão no repouso de verão, né? A morada de verão do Papa, quando eles têm aquela discussão sobre concessão ou sobre os pontos de vista dos dois, né? Do Bento XVI e do futuro Francisco. Eu achei muito interessante aquilo do ponto de mudança da igreja em questão de como que ela vai se conectar com o mundo atual e várias questões políticas e sociais, assim, nesse sentido. Porque... E isso é interessante, algo que a gente puxa para o conclave também. Se a gente pensar a Igreja Católica, a entidade Igreja Católica, não estou falando do cristianismo, da fé em Jesus Cristo, assim, por diante. Mas a Igreja Católica, ela talvez é a mais antiga organização viva até hoje. Mais antiga. E mais antiga política também, que ela nasceu em Roma. Eu não lembro direito a época. E ver toda essa questão do quanto a política do mundo influencia a política interna da igreja, que é algo separado, que deveria ser secular, né, separado do mundo, é muito interessante e é algo de se pensar também para outros pontos do dia a dia das pessoas, que eu acho que, eu não sei se algumas pessoas levaram os questionamentos que levanta o filme para elas mesmo, mas é interessante. Agora, enquanto Nefesh... É o que mais me interessa. Eu tava sério aqui, o pessoal dando essa com uma cara... Eu tava sério, ele tipo, eu não tô ligando porque você tá falando. Eu quero saber o que o Nefesh fala. Ele falando, não, porque a igreja, blá, 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 blá. E eu quero saber agora. Porque eu, enquanto Alice, eu escutei o Francisco e falei assim, não, é realmente isso, eu concordo mais com ele. O Nefesh, ele, não pode ter concessão. Não pode mudar. Não. Tá maluco? Tá maluco? Você tá maluco? Concessão? Não, a coisa é assim e sempre vai ser assim. Eu olhei e falei assim, caraca. Eu olhei assim, nossa, aquela coisa de falar só em latim que ele queria. É aquilo que eu falei assim, o Nefesh, pra ele, se é algo oficial, é só no arcaico, é só no antigo. E não tem mudança. E ele ainda abomina a língua moderna em momentos oficiais. E então, assim, eu fiquei muito dividido. Eu falei, caraca, será que vai ser assim daqui, sei lá, alguns séculos para quando fim de vida do sacerdócio? Meu primeiro trabalho foi na Igreja Católica durante quase 5 anos, um torno de 5 anos. Acho que foi oficialmente
Foi de dezembro de 2000, não, 2000 e tanto a dezembro de 2000 e tanto. Acho que foi 5 anos. Então eu pude acompanhar desde a secretaria, da cúria, então todo o código canônico, conhecer tudo isso era necessário, importante e natural para que eu trabalhasse lá. E eu lembro exatamente da morte, né, do Papa João Paulo II. Eu estava lá na igreja, eu toquei os sinos da igreja anunciando na cidade, Passum, do Rio Grande do Sul, que ele morreu, na Catedral de Passum, estava lá. E também toquei quando o Joseph Ratzinger foi escolhido como Bento XVI, certo? Então eu estava lá, isso é muito doido. Então eu senti isso muito na pele, né? Na época, a questão da cristandade para mim já não era o questionamento da minha vida, já não tinha mais o sentido assim, certo? Ainda mais por N motivos, sejam pessoais, sejam de estudos, enfim. E você falou uma coisa muito acertada, que eu acho que é a cristandade nasce de um jeito ou de outro sob o jugo do Império Romano em Jerusalém ali, e ela se desenvolve depois fazendo do jugo romano o próprio jugo para quem não era ou se declarava cristão. Então isso é muito, muito doido de ver. E ela vai assimilar ritos romanos, não é à toa, né? Então a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem sede em Roma, segue os ritos romanos. Nós temos ali toda a parte litúrgica, por exemplo, tem o credo niceno-constantinopolitano, que é crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, etc. Que é feito em Constantinopla, mas é adaptado ao estilo romano, é claro, porque eram os romanos, enquanto integrantes da cúria, cardeais, lordes, padres, que faziam tudo isso. Dois Papas, eu amo, eu realmente amo esse filme. Eu assisto ele, eu dou muita risada, assim, acho muito gostoso. É bom. É muito bom. Muito bom. Agora, muito bom. Ele vai falar, a meu ver, especialmente de algo em que talvez veja, o Bento XVI, enquanto Ratzinger, ele cuidava de uma parte da Igreja Católica que não tem mais, que era da Santa Inquisição. Ele cuidava exatamente disso dentro da Igreja Católica, certo? Então ele estava acostumado não, eu vou dizer uma coisa muito forte, mas ok, que é talvez a perseguir, a julgar os casos. Ao meu ver, talvez ele não aguenta o que está acontecendo sobre ele enquanto Papa, que é o escândalo cada vez mais da questão da pedofilia e dos abusos sexuais dentro da Igreja Católica. Então, ao meu ver, tem algo ali que ele já não dá mais conta disso. Ele não dá mais conta. E a visão dele, é claro, que a gente sabe que tem ficção ali, ok, mas dentro do filme, a visão dele sobre o Jorge Bergoglio é uma visão muito esperta. É uma visão de quem diz, está aqui algo que eu não vou conseguir fazer. Né? Me chamam de o Rottweiler de Deus. Certo? Agora eu vou falar de outra parte, né, que me interessa mais. Eu penso que ali daria para ver, talvez muito, muito de longe, assim, dentro do sistema de jogo Impérios Sagrados, com certeza o Guilherme, um sacerdote do Império Zarin chamado Guilherme, conversando, né, com alguém mais jovem, com alguém ali que representa uma novidade, né, tentando dizer, olha, não dá mais. No caso, para quem não sabe, o sumo sacerdote Guilherme de Zarin governou a igreja da deusa Zarin durante milênios ali dentro, humano, né? E no final ele teve Parkinson, foi bem complicado, todo o que aconteceu com ele dentro do jogo e tal, uma questão de doença, mas ele abdica do sacerdote não, né? Abdica de ser sumo sacerdote. Isso causa um estrondo, porque isso não era previsto dentro da igreja. E aí alguém mais jovem vai assumir. No caso do jogo, se alguém mais jovem assume, só que ele é mais tradicionalista, bem mais tradicionalista do que o próprio Guilherme. Ele conseguiu ser mais tradicionalista que aquele que fundou a igreja. O Guilherme não tinha como xingar ele, que ele pensava assim, fiz bem. Então tem isso. Só que o que eu vi do Nefesh ali? A questão da fé. Tipo, como é um sumo sacerdote? Como é que é?
é um lugar vazio, solitário muitas vezes. Que eu acho que o Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco, que acabou de falecer, ele tenta fazer diferente, que é estar em comunhão com as pessoas, junto com as pessoas. Eu acho que talvez essa seja uma outra sacada também, estar junto com as pessoas, não é? Falar, no caso do Papa Francisco, ali não aparece isso nos dois papas, vamos falar da questão das pessoas homossexuais, das pessoas trans e ou travestis, né? Da fala das pessoas encarceradas, das mulheres, né? Que são, acho que atrapalhei um pouco o português aqui, mas tudo bem, as grandes questões da Igreja Católica. Eu acho que são 2 pontos, né? Primeiro falando, eu acho que os dois dá pra conversar sobre, e é muito louco, a gente tá falando sobre IS, tá falando RPG lá do cenário, que vocês podem acompanhar, de novo propaganda, nas nossas lives, às quintas-feiras, no YouTube, mas que é um processo muito estranho, assim, no sentido assim, tem a questão da solidão, de você vê por exemplo, o Anthony Hopkins, ele é fantástico no papel. Tá. Fantástico. Completamente fantástico. Enquanto ele é sozinho, enquanto ele tá comendo, fazendo as coisas. E o quanto a própria solidão, nesse momento também, que ele tá sendo julgado por uma pessoa que, de certa forma, julgou por muito tempo, tá consumindo ele a ponto dele não saber para onde guiar e guiar a igreja, né? E também é uma coisa que o Francisco ele fala nesse primeiro diálogo que eles têm, que é de mudar que o papel da igreja e como as pessoas, não simplesmente o papel da igreja, mas como as pessoas enxergam a igreja e como as pessoas enxergam a fé e a religião, ela mudou muito do que era lá quando foi fundada a Igreja Católica e durante que ela foi a maior parte da sua existência. Então, acho que tem uma grande mudança na perspectiva, tem uma grande mudança no tanto social, quanto política, quanto econômica, que a igreja antiga ela não abraça, ela fica estranha para esse novo mundo. As gerações mais... Se a gente já tem o estranhamento para as pessoas que nasceram há menos de 10 anos da gente, imaginou o que essas pessoas têm em relação para a igreja, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, isso é algo que, para mim, enquanto Nefesh, também ressoou muito nessa questão. Porque o Nefesh, enquanto sumo sacerdote dentro da vastidão, o estranhamento que ele tem, o distanciamento talvez a ignorância que ele tem para com o povo é por conta dessa solidão também, do tipo dele, ele não é um igual, um comum entre eles, ele é alguém que é afastado. Eu acho que aí a gente pode fazer uma conexão até com o conclave, que é que o Lawrence, o cardeal Lawrence, que é como enfim, como? Porque é decano. Isso. Decano. 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 Ele não quer esse lugar. Esse lugar, ele tá em crise de fé também, mas eu acho que o Lawrence ele não tá muito ali, quero ser papa e tal. Ele fica puto. Inclusive, ele fala, quando o cardeal Vincent fala, acho que você deveria ser ele dá um berro, eu não quero ser. Tem interesse. Para tudo! Para você continuar assistindo a esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados e também dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora em estantes.lojavirtualpro.com. Um beijo!